Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Sintam-se à vontade. E obrigada pela presença de todos. E obrigada também a todos que nos seguem no Facebook na noite de hoje. Convido a todos nesse momento para que façamos a prece de abertura. Amado Jesus, Pai, peço-lhe que me dê força e coragem para seguir, paciência e amor para compreender, aceitação para o que eu não posso mudar, energia e vontade para viver. Pai, coloque luz no meu caminho, vigor na minha alma e intensidade no meu amor, pois não posso vacilar diante dos transtornos da existência. A vida me foi dada de graça, mas com ela os desafios a serem vencidos, os aprimoramentos a realizar. Derrame sobre mim, Pai, toda bênção, glória, abundância, vigor e prosperidade. Deixe-me confiante para que eu possa caminhar e ser exemplo vivo da conquista da paz. Que assim seja. O capítulo que iremos conversar hoje é um capítulo que consta no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 19. E nós vamos conversar e aprender um pouco mais sobre este item que diz o mal e o remédio. Quando nós pensamos em remédio, normalmente a gente pensa no remédio que nós tomamos no dia a dia, aquele remédio contínuo, ou aquele remédio de quando nós vamos buscar no médico devido a alguma dificuldade que a gente tem, alguma dor, e o médico nos receita, nós vamos à farmácia, adquirimos o remédio, começamos a tomar e vai aliviando as nossas dores. Mas o remédio que nós vamos conversar hoje não é sobre esse remédio que a gente compra na farmácia. Hoje nós vamos conversar sobre o remédio que consta no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, para que todos nós possamos compreender que existem muitos tipos de remédio. Como existem vários tipos de remédio, várias marcas na farmácia para adquirirmos quando o médico receita, também nós vamos compreender que dentro do Evangelho tem vários tipos de remédio que faz com que a gente possa buscar a nossa melhora e a nossa evolução espiritual. Então, o mal que hoje nós vamos tratar e entender um pouco melhor é o mal que nós temos, cada um de nós temos dentro de nós. Que mal é esse que cada um tem dentro de si? Nós estamos falando aqui do mal, que são os nossos maus sentimentos, as nossas más virtudes. E aí a cada um de nós fica a responsabilidade da análise do que lhe incomoda. Como exemplos eu posso dizer falta de paciência, orgulho, vaidade, ganância, falta de amor pelo próximo. Existe N, cada um de nós com certeza nesse momento vai se lembrando de vários sentimentos que tem e não consegue lidar e com isso o faz sofrer. Então este sentimento é o mal que hoje nós estaremos conversando e iremos saber qual é o remédio para esse mal. O que nós podemos fazer para nos melhorar? E qual é o remédio que nós precisamos tomar para aprender a lidar com essas questões, desses maus sentimentos que todos nós trazemos desta encarnação e de outras encarnações também.
Mas antes de entrarmos no capítulo propriamente dito, nós vamos conversar um pouco sobre a questão de uma pergunta que consta no Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? É muito importante que nós tenhamos entendimento o que é o mal. Nós temos que saber distinguir o que é uma coisa e o que é outra coisa. Porque daí fica mais fácil o nosso aprendizado quando nós começamos a reconhecer o que é o bem e o que é o mal. Então, como resposta nós temos: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal é o tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, todo momento que estamos praticando o mal para conosco mesmo e para com os outros, nós estamos infringindo a lei de Deus. E como nós sabemos quando estamos praticando mal, fazendo mal, a nossa consciência nos acusa, né? Na questão 636, que é outra pergunta do Livro dos Espíritos que nos esclarece para compreendermos um pouco mais, diz assim: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Aí diz assim: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Por que no Livro dos Espíritos nos diz que a diferença está no grau de responsabilidade? Porque quando praticamos o mal e não sabemos que estamos praticando o mal, será nos cobrado perante as leis de Deus de uma forma. Agora, quando praticamos o mal e temos consciência de que estamos praticando, que estamos passando alguém para trás, fazendo mal para alguém, nos será cobrado muito mais, porque nós temos consciência do que nós estamos fazendo. Então, por isso que coloca essa diferença no sentido que será cobrado conforme o grau de responsabilidade de cada um de nós. Então, muito vai depender do nosso conhecimento e da nossa evolução. Conforme mais nós formos aprendendo, conforme mais nós formos entendendo a questão das leis morais de Jesus, mais nos será cobrado, porque nós estamos tendo a oportunidade de aprender e compreender mais. Então o capítulo começa nos falando sobre o mal e o remédio, né? Que consta no nosso Evangelho. E aí o objetivo desse capítulo para nós tratarmos hoje é esclarecer para todos nós que estamos aqui acerca da finalidade do sofrimento aqui na Terra, porque todos nós que estamos aqui na Terra, de uma forma ou de outra, passamos por sofrimentos. E mostrar como é possível nós suportarmos esse sofrimento. Esse é o objetivo da palestra de hoje, para que todos nós possamos aprender um pouco mais e aceitar um pouco mais os desafios, as dificuldades, as aflições que cada um de nós estamos passando. E por que a Terra é considerada um vale de dores e sofrimentos? Nós sempre ouvimos essa expressão desde criança, dos nossos avós, dos nossos pais, ou de algum parente nosso mais velho, que diz que a Terra é um vale de sofrimentos, é um vale de dores. Porque, na verdade, todos nós que estamos aqui na Terra, todos nós estamos em situação de prova e de expiação. Nenhum de nós estamos diferentes aqui. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas cada um de nós é dado o seu quinhão de sofrimento. Por isso que estamos nesse vale de sofrimentos. Ninguém é feliz ou sorri por todo o tempo. Nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de prazer, mas temos também momentos de angústias, momentos de aflições, momentos de perdas, momentos de dores. Então, este conjunto de situações, todos nós
estamos convidados porque estamos aqui na Terra e todos nós nos propomos a passar por estas dificuldades. Então, nós ainda somos um planeta de provas e de expiações. Nele tratamos de nossas almas doentes e, com auxílio do Evangelho, que é um convite permanente do nosso Divino Mestre, conseguimos nossa reforma íntima e, consequentemente, a cura de nossos males. Nós estamos aqui para tratar das nossas almas doentes. Cada um de nós tem um motivo que está daqui, cada um de nós está aqui à procura da sua melhora, né? Nós temos sim o Evangelho que nos ajuda e que é a nossa ferramenta principal para melhorarmos, porque ele nos faz compreender das nossas dores através do que está escrito e através dos exemplos que ele nos traz, e ele nos convida a todo momento, a todo instante, que busquemos sempre a nossa reforma íntima, porque fazendo a nossa reforma íntima, nós estamos abertos para curar os nossos males. Então, devemos buscar como consolações para os nossos males no futuro e procurar também as causas no passado. Nós temos males que a gente traz de outras encarnações e nós temos males também que nós já praticamos aqui nesta existência e no qual nós teremos que expiar também. Ou, a palavra melhor, de repente, reparar. Somos nós que escolhemos as nossas provas, que nós estamos aqui, essas questões que nós estamos passando aqui na Terra, as dificuldades que cada um de nós tem, somos nós que escolhemos. A maioria de nós escolhemos as nossas provas. Uma parte de nós pode não ter escolhido as provas, pode não ter escolhido, mas os benfeitores espirituais ajudaram a escolher as provas. Então, todos nós estamos aqui de acordo com o que nós estamos passando. Nós estamos na família certa, com os parentes certos, no trabalho certo, na sociedade certa. Então, todos nós estamos aqui porque escolhemos e também porque aceitamos a passar por todas essas dificuldades. Na impossibilidade de nós mesmos decidir, então os benfeitores espirituais é que nos ajudaram. Nossos sofrimentos são o fruto de nossas ações delituosas do passado e também desta que nós já começamos a reparar. E qual o remédio, então, para os nossos sofrimentos? Que remédio é esse que cada um de nós que chegou aqui esta noite veio aqui compreender um pouco melhor? Aí o Evangelho nos coloca que o nosso remédio é a fé. A fé é o remédio seguro para o nosso sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais pouco representam os maus dias do presente. Quando nós temos fé, quando nós acreditamos, nós sempre estamos com o nosso pensamento positivo, sabendo que um dia vai melhorar. Então, quando nós trabalhamos na fé, e como nós fazemos para trabalhar na fé, né? Nós buscamos sempre através da leitura, através da prece, através da caridade, através dos bons pensamentos, sempre estar exercitando a nossa fé e confiando num futuro melhor. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida é punido pelas angústias das aflições. Aqui no Evangelho nos coloca direito que nós crendo, nós temos o remédio da fé. Nós ficamos mais fortes, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando pelos tropeços, a fé nos faz nos manter fortes, nos manter vivos, nos manter esperançosos. Porém, aquele que não crê, que não tem fé, ele é punido pelas suas próprias angústias, porque ele não consegue encontrar um olhar, deslumbrar alguma coisa que ele faça compreender que se ele acreditar em Deus, se ele acreditar na oração, na prece, ele pode amenizar as suas angústias, as suas aflições.
nós estamos colocando aqui que, na verdade, não vamos deixar de ter nossas angústias, nossas aflições, porque nós estamos aqui nessa terra porque estamos passando por várias provas e expiações. Mas com a fé nós se tornamos mais fortes, nós estaremos mais calçados para sobreviver, para passar por todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. E como conseguir então esse remédio? Então a gente consegue pelo estudo de nossos pontos fracos, analisando, o nosso comportamento e reações, pela prática incessante do bem e, sobretudo, pela utilização do Evangelho de Jesus Cristo como roteiro de vida. Então aqui nos coloca como nós fazemos para ter fé, porque não é fácil, no dia a dia a gente passa por momentos de angústia e a descrença ela vem logo, mas nós temos que lembrar sempre que a disciplina, a prática no bem, a caridade, buscar sempre leituras edificantes faz com que a gente fortifique a nossa fé e a gente consiga exercer a nossa fé diariamente. Agora eu vou ler para todos um exemplo da vida de Chico Xavier. Nesse livro Lindos Casos de Chico Xavier, conta vários exemplos no qual ele passou quando esteve aqui na Terra em trabalho. Ele teve vários exemplos, porque a vida dele não foi fácil e ele passou por várias situações. E várias das situações que ele passou está compilado em alguns livros. E nesse livro aqui tem várias histórias bem interessantes que nos ajudam a compreender até onde vai o nosso compromisso em nos melhorar. Então, num dos itens aqui, que é o item 18, que se chama o remédio. Então, fecha bem com o item que nós estamos estudando hoje. Diz a seguinte, que numa certa noite, Chico, se preparando para dormir, fazendo a sua prece costumeira, e nós todos sabemos que Chico Xavier era um médium, ele apareceu para ele a sua mãe, Maria João de Deus. Apareceu para ele. E ele, naquele sentimento de estar fazendo a sua prece, ele orou para sua mãe e fez algumas perguntas para ele. Naquele dia ele estava com algumas questões, porque ele também era um ser humano e tinha muitas aflições e muitas dúvidas. E ele passava por muitos desafios aqui na Terra que a gente nem consegue imaginar, porque ele atendia muita gente. Tanto ele atendia pessoas encarnadas e como desencarnadas. Então não dá para nós imaginarmos o tamanho das dificuldades, das aflições que ele passou, tentando ajudar tantas pessoas como ele ajudou, mas com certeza ele também tinha os seus questionamentos, as suas dúvidas, e ele buscava, através dos espíritos que ele confiava, questões, fazer perguntas para ter mais esclarecimentos. E nessa noite foi a sua mãe que apareceu. Então ele disse assim, ele disse, como fazer, minha mãe, para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres? Vejam só, Chico perguntando para a mãe dele como ele deveria fazer para cumprir os seus deveres. Aí ela diz, meu filho, só conheço um remédio, servir. E aí Chico continuou. Mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? E a mãe dele responde, servir é a solução. E ele continua. Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente. Malsinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? Sim, diz a mãe dele, há um recurso, o de servir sempre. Então a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós serão simples palavras que o mundo consome.
E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se, como quem não tinha outro remédio a ensinar. No início, quando começamos a conversar, eu coloquei que nós iríamos ter várias formas de remédio para nos tratar. Servir é o que o Chico nos traz aqui, que a mãe dele reforçou. Servir sempre, não desistir, não desanimar, não pensar em deixar de ajudar. Nós temos que persistir, continuar sempre. É isto que essa história vem nos dizer. A mãe dele disse para ele: continue, meu filho, continue servindo. Só servindo você vai cada vez mais compreender. Continue servindo apesar das dificuldades. Então está nos dizendo assim: apesar das nossas dificuldades, nossos conflitos, as nossas angústias, as nossas aflições, vamos continuar trabalhando no bem, vamos continuar servindo, vamos continuar ajudando, que enquanto nós estamos ajudando o outro, nós estamos nos melhorando também. E o que acontecerá com aquele que sofre e tem fé? Aqui nós temos um outro exemplo continuando no Evangelho. O que acontecerá com aquele que sofre, mas que tem fé? Aí diz assim: ficará sobre a égide do Senhor e sofrerá menos. Por que sofrerá menos? Porque estará sob os cuidados de Jesus, com os cuidados de Deus. Com isso vai se sentir mais consolado, mais amado, mais amparado. E é assim que nós nos sentiremos, trabalhando a nossa fé, confiando sempre. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas de alegria na eternidade. Colheremos quando chegaremos lá. E a fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. O fato de ter fé também nós temos que continuar raciocinando, e a responsabilidade de viver. Só ter fé não adianta, nós temos que continuar trabalhando no bem. Ter fé sim, mas aplicar todo o nosso conhecimento, a busca do conhecimento, o trabalho diário para, com isso, termos responsabilidade de continuar a nossa missão, o nosso dever aqui na Terra. E o sofrer é motivo de alegria? O que será que diz o Evangelho para nós? Será que sofrer é um motivo de alegria? E ele nos diz: sim, mas o sofrer resignado de quem sabe que está quitando graves débitos com a lei de Deus. Aqui nós temos um convite para compreender que não adianta nós sofrer e viver reclamando. O convite que nós temos aqui no Evangelho, que a gente compreenda que está sofrendo porque nós temos os nossos ajustes para fazer aqui na Terra, nós somos convidados, nós nascemos para isso, mas nós devemos ter resignação sobre as nossas aflições, sobre as nossas dores, os nossos conflitos, porque viver se queixando não é ser resignado, é aceitar, é buscar através da palavra de Jesus, através do seu exemplo, a aceitação das nossas dores, e com isso vai aliviando as nossas dores, a nossa falta de bem-estar. Aquele que sofre resignado tem fé e esperança em um futuro melhor. Mesmo sofrendo, ele consegue enxergar um futuro melhor. E o Evangelho de Jesus é o meio mais suave de se conseguir o sofrer resignado. Por que o Evangelho é o meio mais suave de sofrer resignado? Porque nós ampliamos o nosso conhecimento, e quanto mais nós compreendemos, menos nós sofremos. Porque aí nós vamos entender, estudando o Evangelho, que não somos só nós, não sou só eu que estou sofrendo, somos nós que estamos sofrendo. Todos nós estamos dividindo todas essas dificuldades. Então é este esclarecimento, este aprendizado que o Evangelho nos traz, tá? Como exemplo também nós temos uma outra história de Chico que vem nos ajudar como exemplo para nos clarear um pouco mais essa questão de ter fé. Então aqui nos diz assim no item 63, uma lição sobre a fé. É uma história bem bonita. Um simpatizante do Espiritismo, residente em Santos, estado de São Paulo, veio a Pedro Leopoldo, asseverando desejar conhecer Chico para melhor acertar os seus problemas de fé.
O médium, no entanto, empregado de uma repartição, não dispunha do tempo todo, porque Chico teve uma época da vida dele que ele ainda trabalhava muito numa repartição pública, né? O visitante insistiu, mas ele não conseguiu conversar com Chico naquele momento. E como ele não podia ficar lá muitos dias, ele regressou para sua cidade e fez alguns comentários com os seus amigos. E disse assim: duvido muito da mediunidade. Imagine meu caso com o Chico Xavier. Viajo para Pedro Leopoldo com sacrifício de tempo e de dinheiro. Chego à cidade e me informam, sem mais aquela, que o médium estava ausente. Perdi minha fé, pois tenho a ideia de que tudo seja simples fraude e estou convencido de que Chico se esconde para melhor sustentar a mistificação. Veja só. Um dos companheiros de Ideal escreveu aflito ao Chico, relatando-lhe a ocorrência. Não seria aconselhável, diz esse amigo do Chico, procurar o queixoso e atendê-lo, tentar reparar esse desengano que houve? E o pobre homem parecia haver perdido a confiança no espiritismo, né? O médium, Chico no caso, muito preocupado, pede o parecer de Emmanuel e o devotado orientador responde-lhe com serena precisão. Chico, também preocupado, pediu orientação. Vejam só, Chico pediu orientação para resolver essa questão. Que exemplo ele nos traz de como nós, no nosso dia a dia, nos nossos conflitos, nós temos que buscar orientação sempre com o nosso anjo da guarda, com o nosso mestre, o que nos guia, nosso guia espiritual, né? Ele disse assim: deixe esta para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já, porque todos nós somos criaturas falíveis. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus, porque somente confiando, imitando-lhe os exemplos, é que podemos seguir para Deus. Este é o grande exemplo, vejam só o que Emmanuel disse para Chico. Todos nós temos que seguir o modelo e o exemplo de Jesus. Nós, seres humanos, somos falíveis. Cada dia pode nos acontecer alguma coisa e não podemos dar a atenção devida. Então, se Chico recebeu esta mensagem de Emmanuel e este conselho, imagina para nós então. Então, confiemos e seguimos sempre o exemplo de Jesus. Como conclusão desse O Mal e o Remédio do item 19, nós temos: o sofrimento, ao invés de ser uma desgraça, constitui a oportunidade dada por Deus para corrigir nossos erros. Na fé, encontramos o remédio seguro do sofrimento. Ela nos permite ver que as maiores dores de hoje são o prenúncio da felicidade que nos aguarda amanhã. Que possamos, cada um de nós, compreender que o sofrimento faz parte das nossas vidas. Primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar. Quando aceitamos, reconhecemos o nosso sofrimento, aí nós começamos a nos trabalhar melhor. Então nós buscamos a nossa reforma íntima, nós começamos a buscar o que está nos fazendo mal e buscamos nos melhorar. Mas em primeiro lugar, aqui que nos coloca que nós temos que aceitar o nosso sofrimento. Não adianta nós ficar brigando e insistindo todo o tempo e não aceitando, porque isso só vai nos fazer sofrer mais, muito mais. E para concluir então os trabalhos dessa noite, nós vamos conversar um pouco sobre um outro item que se encontra nesse livro de Chico Xavier, Remédio para Arrependimento. Esse exemplo vem para nos fazer um fechamento
que ele nos traz um exemplo prático do nosso dia a dia e que nós vamos nos reconhecer no exemplo, ou pelo menos ter uma noção, reconhecer de fatos que nós conhecemos, para nós compreendermos melhor como é o nosso dia a dia, como nós temos que buscar para nos melhorar, para buscar a nossa evolução espiritual. Conta aqui essa história que um certo viajante, ele estava numa cidade e hospedado num hotel. E nesse hotel, ele comentou com a proprietária do hotel que ele estava muito arrependido de ter feito algo para sua esposa e ele gostaria de buscar algo que o fizesse assim, aliviar o seu sentimento, que tivesse um remédio para ele aliviar esse arrependimento. Então esse irmão viajante, ele havia brigado com a esposa por motivos fúteis, como nós brigamos todo dia, né? Estava, portanto, arrependido e desejoso de um remédio. Receitamos-lhe de começo a leitura do Evangelho e o convidamos a tomar parte na sessão do Luiz Gonzaga, que deveria realizar-se dali a algumas horas, um centro espírita daquela cidade. E esta pessoa, esse viajante, aceitou e foi com eles. No fim, estava satisfeito. Ganhara o que necessitava através do abraço do Chico e dos comentários da lição da noite, que focou o assunto sobre a cólera, fazendo-nos compreender os seus malefícios. Na manhã seguinte, ele seguiu para Belo Horizonte, onde residia, e os outros partiram à tarde. Quando chegaram à capital mineira, tiveram o prazer de vê-lo, pois estava esperando-os para os apresentar à sua esposa, que se mostrava radiante com a transformação do marido, e foi logo dizendo para a equipe que o ajudou: meu esposo parece que ganhou a sorte grande assistindo à sessão do Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, pois recebeu oportunos conselhos, como me disse, que valem pelos mais ricos dos presentes. E a prova está: fez as pazes comigo, arrependeu-se do que me disse, em momento de raiva, e jamais nos sentimos tão felizes. Trouxe-me o Evangelho segundo o Espiritismo para que o leiamos todas as noites, porque foi nele que ganhou o remédio para o arrependimento, um roteiro novo para a nossa vida, no lar e fora do lar. Graças a Deus. Então, nesse exemplo desse cidadão que Chico nos conta aqui nesse livro, ele nos dá vários roteiros de que quando a gente chega numa casa espírita, o importante é de ser bem recebido, de encontrar conforto, de encontrar quem o ouça. Depois, participar da palestra ou participar do atendimento, muitas vezes fraterno, e se sentir abraçado e buscar compreender a leitura ou o estudo daquele dia. E esse irmão conseguiu reconhecer isso e o remédio para ele foi o esclarecimento. Então hoje nós compreendemos vários tipos de remédio que todos nós precisamos: o servir, o esclarecimento, o ser bem recebido, o dar um abraço, ou ouvir, muitas vezes um sorriso. Então cada um de nós nesse momento, nesse dia de hoje, compreendeu o que está faltando na sua vida para se sentir mais feliz e buscando o seu reconhecimento. O assunto, o mal e o remédio, nos faz aprender bastante, nos faz compreender que para que todos nós tenhamos a capacidade de tratar o mal que cada um de nós tem dentro do nosso ser e principalmente dentro da nossa mente. Que possamos todos compreender, que possamos todos buscar o nosso melhor, porque a missão de cada um de nós que estamos aqui na Terra é buscar a nossa evolução espiritual. Com isso seremos mais felizes e estaremos mais abertos para o aprendizado. Agradeço nesse momento a presença de todos. Convido a todos nesse momento para que façamos a prece de encerramento e nesse momento também todos nós estaremos recebendo o passe da espiritualidade que já se encontra aqui, que já está trabalhando em cada um de nós, conforme a necessidade de cada um de nós, conforme a medicação que cada um de nós precisa. Convido a todos para nesse momento, então, que agradecendo a Jesus, agradecendo a equipe espiritual aqui do Cacique,
por esse momento único que nos encontramos aqui, buscando aprender um pouco mais. São momentos que estamos clareando nossos pensamentos, nossas ideias, mas principalmente enchendo o nosso coração de amor e compreendendo que é possível sim nós nos melhorarmos, desde que tenhamos dedicação, que nós tenhamos assim persistência.